Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. Donald Trump completa amanhã a primeira semana como presidente dos Estados Unidos da América e já tomou medidas que mexem com o mundo. Veja ao longo deste jornal a análise de Fernando Lima e de Paulo Ash. Olhamos para outros destaques das notícias do dia de hoje. O governo ainda não sabe se vai manter o subsídio do pão. Depois de em dezembro passado os panificadores terem ameaçado subir o preço, o vice-ministro da Indústria e Comércio diz que, na incapacidade de comprar o pão, os consumidores devem procurar alternativas. A 20 de dezembro passado, a Associação Moçambicana dos Panificadores, AMOPão, ameaçou subir o preço do pão a partir deste ano, alegando que o subsídio do governo apenas cobria a farinha de trigo, enquanto as outras matérias-primas custavam cada vez mais caro. Este subsídio não está a surtir os efeitos desejados. Os custos são elevados, a ginástica que está sendo feita é muito grande, é muito apertado, estamos a ter dificuldades enormes de pagar salários, inclusive até de pagar a própria farinha. Algumas moageiras já não aceitam fazer o fornecimento a crédito, somos obrigados a fazer compras de farinha todos os dias e isso não é compatível com aquilo que é uma indústria. Esta quinta-feira, o vice-ministro da Indústria e Comércio pronunciou-se sobre o assunto e diz que o governo ainda não se decidiu se vai continuar a subsidiar o pão ou vai deixar os panificadores subirem o preço. Estamos a estudar o assunto, muito brevemente iremos falar tanto com a imprensa como a AMOPão. A intenção do governo não mudou. O governo pretende, de uma forma efetiva, beneficiar a camada mais desfavorecida. Rajendra de Souza diz, entretanto, que a economia não é estática e que na incapacidade de comprar o pão, as pessoas devem optar por alimentos alternativos. A economia nada é estático, as coisas mexem-se. O que é hoje justo, amanhã pode não ser. O preço estável para o consumidor é aquele que toma em conta a renda do mais desfavorecido e o preço dos bens. Se não há pão, há mandioca, não é? Se não há mandioca, há batata doce. Vamos estudar tudo isso e trazer-vos uma resposta que satisfaça. O último agravamento do preço do pão foi registrado no dia 1 de outubro de 2015, quando os panificadores decidiram subir um metical e 50 centavos por unidade. O vice-ministro da Indústria e Comércio diz que serão reativados todos os frigos em Maputo para facilitar a conservação de produtos agrícolas. Numa visita efetuada hoje ao frigo da Matola, Rajendra de Souza disse também que é preciso eliminar o comércio informal entre agricultores e revendedores e incentivar a produção. Rajendra de Souza visitou esta quinta-feira o frigo da Matola, uma infraestrutura criada na década de 1980 com o objetivo principal de receber e conservar produtos agrícolas. Entretanto, este objetivo ficou para trás devido à incapacidade do Estado de abastecer a infraestrutura. Hoje, sob gestão privada, o frigo foi transformado num verdadeiro armazém de produtos diversos. Numa altura em que os agricultores se ressentem de um espaço para conservar produtos deterioráveis, Rajendra de Souza diz que o governo pretende reativar o funcionamento de todos os frigos existentes em Maputo. Nesta infraestrutura nós vamos estabilizar a oferta de produtos de hortícolas e vegetais à cidade de Maputo, mas ao mesmo tempo incentivar a produção. Portanto, os pequenos produtores, os grandes produtores de batata, cebola, não vão ficar mais sujeitos a não ter onde guardar a sua produção. E porque as trocas comerciais entre os agricultores e revendedores são feitas informalmente, de Souza diz que é preciso acabar com o comércio informal e incentivar a produção. Nós não podemos ligar o campo à cidade com comércio informal. Não dá. O comércio informal é passageiro. Enquanto tem espaço, deixa agir. Mas para trabalharmos para o desenvolvimento,
temos que transformar o comércio informal em comércio formal. O Frigo da Matola tem uma capacidade de receber e conservar até 16 mil toneladas de produtos agrícolas diversos. As chuvas que caíram na última semana deixaram um rastro de destruição na cidade de Machixe. A situação foi agravada pela falta de um sistema de drenagem nos bairros. Casas destruídas e outras em risco de desabar, muros de vedação derrubados, palmeiras tombadas e enormes crateras abertas é a imagem que ficou em alguns bairros da Machixe após as fortes chuvas que fustigaram a segunda maior cidade da província de Inhambane. Nem este cemitério foi poupado pela forte corrente das águas que arrastaram para o mar dezenas de campas. Tiraram crânios, ossos de pessoas, foram na praia. Aquilo está destruído, já não é cemitério, já não é nada, é uma vala grande. Eu pedia, pelo menos, me tirar daqui ou abrir uma vala, daí assim, para poder passar bem a água. Depois abrir mais daí assim, para também poder passar a água. Pedimos ajuda mesmo, queremos ajuda. Aqui não tem espaço para nós ficarmos. Sempre que cai chuva, aqui fica cheio mesmo. Essa água que vem de cá, entrou daqui da casa da minha prima, foi bater aquilo aí, aquele quintal aí. Depois entrou lá, rastejou aquele cemitério para lá na praia. Sim, está cheio de crânios, muita coisa lá. Sim, muita coisa. Vamos conviver com crânios, com ossos mesmo. Isso não pode. Diarreias para criança, sustade. Ei, estamos a pedir ajuda mesmo. Passei muito mal, muitas coisas que eu perdi. Dinheiro, muita coisa que eu perdi. Louça, dinheiro que eu queria comprar comida. Mesmo eu tenho feridas aqui onde eu estou. Me arraspei com chapa quando me tiraram em si. Estou a pedir um espaço para eu construir. Enquanto isso, algumas famílias vão juntando material que sobrou para reconstruir as suas casas. Mas só uma intervenção das autoridades municipais poderá resolver o problema da erosão criado pelas chuvas nos bairros da Machixe. Mais de 700 casas ficaram inundadas e 15 famílias estão desalojadas no município da Matola desde o início da época chuvosa. Este ano, a edilidade decidiu conter custos relativos às celebrações dos 45 anos da cidade da Matola, em solidariedade para com as vítimas das inundações. Desde dezembro do ano passado, a chuva já desabrigou 15 famílias e inundou mais de 700 casas no município da Matola. Liberdade, Fomento, Cobe e Machava estão entre os bairros mais críticos. Começou a época chuvosa, estamos a falar de 777 casas que estão numa situação de inundação. Mesmo agora estamos a falar de 15 famílias que correspondem a 75 pessoas, no caso da Machava, que estão alojadas numa escola. Nós não queremos continuar a ter a nossa cidade numa situação sempre de alarme, sempre quando chove. E temos bairros que infelizmente continuam sempre que chove sob alerta. Foi concretamente o bairro do Fomento, o bairro da Liberdade. Nestes bairros, os estragos das chuvas são agravados pela falta de um sistema de escoamento das águas pluviais. Nós não queremos continuar a ter a nossa cidade numa situação sempre de alarme, sempre quando chove. E temos bairros que infelizmente continuam sempre que chove sob alerta. Foi concretamente o bairro do Fomento, o bairro da Liberdade. E é um projeto lá que nós estamos neste momento a trabalhar no sentido de finalizar. Calixto Coça diz que a edilidade vai continuar a fazer correções onde existirem infraestruturas que fechem os cursos normais da água. Aliás, o edil da Matola diz que as medidas tomadas ano passado ajudaram a reduzir os estragos das chuvas. Olhando de forma comparativa para aquilo que era 2014 até esta parte, a circulação das águas é melhor. Há um fluxo maior, passamos por lá e verificamos que a circulação e o fluxo das águas é melhor do que aquilo que acontecia nos anos anteriores.
Matola celebra 45 anos de elevação à categoria de cidade no próximo dia 5 de fevereiro. As comemorações serão dedicadas ao apoio às vítimas das chuvas, mas também serão marcadas pela entrega de infraestruturas como estradas e um centro de saúde. Devido à precariedade das vias de acesso na província de Gaza, foram disponibilizados 5,5 bilhões de meticais para a reabilitação de cerca de 200 quilómetros de estradas destruídas pelas cheias de 2012 e 2013. As cheias registradas em 2012 e 2013 foram as segundas mais destruidoras na província de Gaza nos últimos 6 anos. O setor de estradas e pontes foi severamente afetado. Quase 5 anos depois, o processo de reconstrução vai começar e deverá custar 5,5 bilhões de meticais. Vão cobrir uma extensão de 190 quilómetros e consistirão na execução de obras de construção de pontes, reconstrução total do pavimento das vias, assim como da base e subbase, nos locais em que nessa altura foram severamente danificadas pelas chuvas. Também irá compreender a construção de aquedutos, a proteção dos taludes e a manutenção das vias, e com isso iremos estimular o crescimento econômico e contribuir para a redução da pobreza através do melhoramento de infraestruturas rodoviárias e garantir a transitabilidade na rede viária. Este é o desiderato do governo de Moçambique. As obras foram divididas em 4 lotes, divididos em igual número de empreiteiros, que hoje assinaram um contrato para o início das obras no próximo mês de fevereiro. O Grupo Banco Mundial e a Agência Internacional de Desenvolvimento da Grã-Bretanha são os principais parceiros de financiamento deste projeto. The second phase of the program, for which 4 contracts have been signed today, will finance another 88 million worth of investments to fully restore climate resilient designs of roads and bridges in Gaza. In all, we will be implementing about 198 kilometers of roads and constructing 3 new bridges besides numerous culverts. As obras deverão terminar em meados do próximo ano. Vamos agora ao encontro da notícia de destaque deste Jornal da Noite. Donald Trump completa amanhã a primeira semana como presidente dos Estados Unidos da América. Em 6 dias de administração Trump, já tomou decisões, ou algumas decisões, das quais começaram a mexer com o mundo. A mão de Trump na Casa Branca começou mesmo a fazer-se sentir nas primeiras horas depois de assumir o poder. No dia 20 de janeiro, assina um decreto contra o projeto Obamacare, uma das marcas de Barack Obama, que tem como objetivo aumentar o número de americanos com acesso aos serviços de saúde. No mesmo dia, Trump declarou o dia 20 de janeiro como o Dia Nacional do Patriotismo, vincando deste modo a sua intenção de uma administração voltada para o interior da América. No dia 22 de janeiro, Trump anuncia o início do processo de renegociação do Tratado de Livre Comércio da América do Norte, também conhecido por NAFTA, que vincula os Estados Unidos, o Canadá e o México. We're also meeting with the Prime Minister of Canada, and we will be meeting with the President of Mexico, who I know, and we're going to start some negotiations having to do with NAFTA. No dia 23 de janeiro, Donald Trump assina um decreto que estabelece a saída dos Estados Unidos da parceria transpacífica, que foi uma das prioridades do governo de Obama. Mas uma das decisões marcantes tomadas nesta data determina a proibição do financiamento com os fundos federais de ONGs estrangeiras que apoiam o aborto. A decisão foi anunciada um dia depois do 44º aniversário da emblemática decisão que legalizou o aborto nos Estados Unidos. Ainda nesta semana de administração, Trump reafirmou o avanço de seu projeto de construção do muro na fronteira com o México, uma iniciativa que será discutida no final deste mês com o seu homólogo daquele país. We're in the middle of a crisis on our southern border. The unprecedented surge of illegal migrants from Central America is harming both Mexico and the United States, and I believe the steps we will take, starting right now, will improve the safety in both of our countries. It's going to be very, very good for Mexico.
A nation without borders is not a nation. Beginning today, the United States of America gets back control of its borders, gets back its borders. Ontem à noite, numa entrevista ao canal americano ABC News, Donald Trump disse acreditar que técnicas de tortura como o afogamento simulado resultam no contexto da luta contra o terrorismo. Entretanto, hoje a reunião entre os Estados Unidos da América e o México foi cancelada. O presidente mexicano Enrique Peña Nieto anunciou o cancelamento do encontro de trabalho com Donald Trump para falar do polêmico muro na fronteira entre os dois países. Através da sua conta na rede social Twitter, Nieto disse ter comunicado à Casa Branca que não vai comparecer ao encontro que estava agendado para o dia 31 deste mês. O posicionamento do estadista mexicano surge horas depois de Donald Trump ter usado também a sua conta de Twitter para alertar ao seu homólogo que, caso persista com a ideia de não pagar pela construção do muro, melhor seria cancelar a reunião. Este é mais um episódio que demonstra a tensão que atingiram as relações entre os dois vizinhos por causa do muro que Trump pretende construir para conter a imigração ilegal. E em poucos dias de governo Trump, portanto, já foram tomadas medidas que revogam políticas marcantes do governo Obama. As primeiras decisões têm estado a provocar nervosismo no mundo, com implicações comerciais e políticas a nível internacional. Eu tenho em estúdio para os comentários, portanto, em relação a algumas das decisões já tomadas por Donald Trump, Paulo Wash, que é, portanto, professor de Relações Internacionais. Saúde, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. E o jornalista Fernando Lima, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Que implicações, Lima, podem trazer, portanto, estas decisões de Trump, nomeadamente o decreto Obamacare, portanto, a renegociação do NAFTA e também esta retirada do TPP? Bem, eu penso que há uma revolução internacional em curso a partir dos Estados Unidos. Havia a ideia inicial de que tudo o que era a parte da campanha eleitoral de Donald Trump, aliás, é preciso dizer que se pensou sempre que Trump nunca ganharia as eleições americanas, e é também interessante verificar que Trump, e neste resumo não vi esta questão mencionada, inclusivamente está a atacar esta questão da maioria do voto popular conseguida por Hillary Clinton na ordem dos 3 milhões de votos. Portanto, até isso ele contesta. De qualquer forma, e há sempre esta margem de diferenciação entre aquilo que são promessas eleitorais e depois a sua implementação. Aparentemente, e nesta primeira semana, e isto vai ser assim, quer-me parecer, ao longo dos 100 dias da presidência, que é habitualmente um marco importante nas presidências americanas, Trump quer ser igual a si próprio, nomeadamente pondo em causa o Obamacare, que providenciou seguros de saúde para cerca de 20 milhões de americanos. Isto é qualquer coisa de abominável quando se compara com outros países desenvolvidos, onde há planos de seguros médicos, assistência nacional, serviços nacionais de saúde que auxiliam a população de um modo geral e os mais carenciados em particular. Há aqui também, depois, outros elementos que têm a ver com o muro com o México e a questão dos imigrantes. A área onde me quer parecer que ele vai começar a encontrar maiores dificuldades a implementar são as questões de natureza comercial. Tradicionalmente, os republicanos gostam de olhar para a América, para dentro da América, os americanos primeiros. Agora, a questão é a seguinte: uma pessoa não pode criar empregos para os americanos e a pensar que o mundo que é boicotado pela própria produção, pela própria relação unilateral americana, vai passar a consumir apenas produtos americanos. As relações comerciais pressupõem isso mesmo, trocas comerciais, trocas de produtos, balanços. É verdade que a balança comercial americana
em geral deficitária, mas vejamos inclusivamente a questão da China. Não é que os chineses fizeram tudo eles sozinhos. O que houve foi a deslocalização de muitas marcas americanas para irem para a China e produzirem a partir da China. Porquê? Porque a mão de obra é muito mais barata. Deixa-me cruzar o pensamento do Fernando Lima aqui com o professor Walsh. Que implicações é que podem trazer estas decisões de Donald Trump? Eu penso que, do ponto de vista geral, é preciso distinguir a mensagem do mensageiro, primeiro. E segundo ponto, é preciso também perceber que existe uma dimensão que não é visível para muitas pessoas, que é essa dimensão de que a mensagem não muda muito em relação àquilo que são os grandes assuntos. A questão do ambiente não foi Trump que negou, por exemplo, assinar o Tóquio. A questão do acordo TPP, que é Trans-Pacific Partnership, não foi Trump que desde 2012 até aqui não tinha ratificado. Então, o que Trump está a fazer? É o problema do mensageiro. O mensageiro é atípico, é um mensageiro agressivo na linguagem e provocou um outro elemento, que é o elemento que normalmente está associado às presidências, que é a mídia. Ele provoca a mídia de forma negativa, no sentido de que a mídia é que levanta esta necessidade que nós temos hoje de analisar negativamente, provavelmente já empurrados para analisar negativamente a sua abordagem. Por quê? Porque ele, na sua abordagem, em vez de ter a mídia como seu parceiro, tem a mídia como seu inimigo. Esta abordagem de Trump, ligada à sua, como mensageiro, a sua abordagem de lidar com os assuntos, é que faz com que o que ele toma como decisão seja polêmico. Mas, do ponto de vista material, do ponto de vista de conteúdo, do ponto de vista das coisas que os presidentes americanos fazem, Obama disse que, por exemplo, ia sair do Iraque. E tomou medidas logo que entrou, mas não saíram todos os militares, estão lá no Iraque. Disse que ia sair do Guantánamo, também não saiu do Guantánamo. Mas a forma como ele abordou o mensageiro, a forma como ele esteve em frente das câmaras, esteve a lidar com a mídia, foi suficientemente polite, se quisermos dizer, foi diplomata, para lidar com a mídia. Porque aqui o cancro de Trump vai ser a mídia, porque é a mídia que está a mostrar as manifestações. Contra Obama também havia manifestações. Não lhe parece, em certa medida, que as decisões de Trump sejam uma espécie de desmantelamento de uma ordem comercial, portanto, e que ele está a tentar impor neste momento? Mas ele não está a negar fazer comércio, quer fazer comércio bilateral, está a negar o multilateralismo. E quem sabe do comércio internacional sabe que o multilateralismo não produz nada, porque as relações reais são bilaterais. As relações da SADC, o que produz em termos de comércio? O nosso comércio com a África do Sul e com Malawi, não existe comércio com a SADC. Então, o que ele está a tentar dizer é uma questão do mensageiro. O mensageiro não está a ser suficientemente polite para penetrar aquilo que são as abordagens das pessoas, porque não existe um comércio multilateral. Existe o comércio, aliás, a unidade mais criticada é a Organização Mundial do Comércio, porque tem regras que nem cumprem. Mas a forma como ele aborda, ao atacar as instituições instituídas, então é percebido como se estivesse a atacar a necessidade. Ele quer negociar com o México em relação ao comércio, quer negociar com o Canadá em relação ao comércio, mas não quer a instituição NAFTA. Ora, isto é alguém que não percebe de política, só percebe de comércio. De fato, as relações reais em comércio acontecem bilateralmente. Não existe comércio com NAFTA, não existe comércio com SADC, não existe comércio. Existe comércio entre Estado e Estado. Agora, existem plataformas de convivência, de interação, de negociação, que ele quer evitar e quer negociar diretamente. Ora, isto é um problema do mensageiro que acabou provocando o grande aliado da imprensa internacional, que é a mídia, e portanto ele vai ter a opinião pública contra ele, que vai sempre sendo projetada, que está a protestar contra ele, porque se ele fosse frente ao amigo da mídia, seria a tarefa um bocado mais facilitada. Pois. Há também uma preocupação muito grande sobre o futuro das relações da administração Trump em relação, portanto, à África. O que esperar, portanto, da administração Trump relativamente ao continente africano? Bem, eu não espero nada. Como no habitual, a maior parte dos Estados africanos não tem grandes expectativas em relação aos Estados Unidos. Não obstante, se formos a ver em termos práticos, é substancial a ajuda bilateral que vem das sucessivas administrações americanas, quer elas sejam democratas
ou republicanas, e podemos analisar isso em relação ao caso moçambicano. Por exemplo, naquilo que toca à questão da saúde e à questão do HIV-Sida, foi um programa da administração republicana de George W. Bush que trouxe um grande projeto, que penso que está agora no seu final, para ajudar Moçambique. Portanto, essas ajudas, não tenho dúvida que vão continuar. Agora, haverá um ênfase no relacionamento com a África? Absolutamente não. Mas aí eu retomo aquilo que o Paulo Walsh estava aqui a salientar. Até tínhamos um africano na Casa Branca. Alguma vez nós beneficiámos do facto de ter um africano ou um chamado africano na Casa Branca. Tivemos o discurso do Cairo, o discurso do Ghana e ficámos por aí. Não me parece que as relações Estados Unidos-África se incrementaram com a chegada de Obama ao poder. Agora, há pontos, evidentemente, importantes. Por exemplo, um substrato ideológico muito importante por detrás da administração Trump é a Fundação Heritage. A Fundação Heritage é uma fundação muito conservadora e nós sabemos, se carvarmos no passado, que uma parte do apoio, por exemplo, à Renamo durante a guerra, em termos ideológicos, foi manifestada através da Fundação Heritage. Portanto, a administração moçambicana não pode ter boas notícias com esta administração. No que toca às grandes questões, também não devemos ver grandes movimentações americanas em relação à democracia, em relação a direitos humanos, porque isso são tradicionalmente agendas do Partido Democrata e, portanto, os republicanos passam muito ao lado desse tipo de agenda. Paulo Walsh, Donald Trump, durante a sua campanha, prometeu, portanto, anular os acordos feitos com Obama relativamente à África. O que é que espera, portanto, as relações desta administração Trump relativamente ao nosso continente? Eu penso que, mais uma vez, se ele anular, vai continuar a estabelecer relações com países que achar relevantes. E também é mais ou menos isso que acontece nas relações internacionais. Você faz relações e automaticamente, se não for por conflito, você vai fazer relações comerciais, que são bilaterais. Mas deixa-me só retomar a um aspecto importante, porque quem está mais preocupado provavelmente é a União Europeia. Nós, africanos, não temos muito a ganhar com as alterações que acontecem, porque há aspectos mínimos que acontecem que são esses de ajuda, mas os aspectos comerciais nem temos capacidade para fazer comércio com os Estados Unidos do ponto de vista material, do ponto de vista do que podemos exportar para os Estados Unidos da América. Nós temos um protocolo de AGOA, que eles chamam de... Mas o AGOA, nem nós conseguimos cumprir com aquilo que devemos exportar para lá, que são produtos artesanais. Quer dizer, feitas à mão, não são produtos feitos a máquinas, transformados com aspectos modernos. Então, tenho que dizer aqui, por exemplo, quem está mais preocupado é a União Europeia, porque tem acordos de comércio e fazem de fato comércio. Nós sabemos como que os Estados Unidos saem, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, mais potenciado do que fazer o comércio de armamento e de outros meios, e de outros produtos com a Europa. Segundo, a segurança da Europa está garantida pela NATO. Mas esse assunto não é um assunto novo, não é um assunto de Trump, é um assunto que já Truman, na década de 50, não queria que fosse a América garantir a segurança de países ricos com as despesas dos Estados Unidos. Então, a Rússia, por exemplo, nós vimos que Obama, por exemplo, mandou embora os diplomatas, mas, no fundo, nas naves espaciais da Rússia estão lá também americanos na mesma nave, no espaço, e a América paga dinheiro por esta navegação no espaço à Rússia. Então, temos que perceber que Donald Trump, ele não vai alterar aquilo que é a política externa da Rússia, vai fazer um discurso que, tendo uma inimizade com a mídia, vai ser sempre mediatizado e, portanto, isso pode ter efeito negativo para a sua reeleição. Hoje, só faz uma semana e nós estamos a ver a sua reeleição, pode ser, de fato, muito precipitado, porque também fazer uma análise de uma semana é também prematuro. Mas é preciso dizer que é preciso de reconquistar o espaço que tem na mídia,
fazer-se menos agressivo em relação à mídia e ele poderá ter uma governação mais tranquila. Porque, em termos de assuntos que ele levanta, o muro com o México, o muro já existe do ponto de vista não material, no sentido de que as pessoas, aqui na TV passou uma novela chamada América, para mostrar quantas civis os latino-americanos passam quando querem entrar para a América, moram pela fronteira, não é fronteira fácil de atravessar. Agora, qual é a diferença que faz entre pôr muro e não pôr muro? É problema de dinheiro, por isso que estão a dizer que tem que pagar e não pagam. Mas em termos de muro, o muro está lá. Não é uma questão de que a imigração não é um assunto grande, é um assunto já grande desde há muitos anos. Dr. Paulo Walsh, com estas medidas, portanto, anunciadas por Donald Trump nesta primeira semana, ainda que seja precoce, de fato, como afirma, analisar a governação de Trump, não há o risco dos Estados Unidos da América perderem a sua hegemonia, portanto, de potência dinamizadora em termos económicos e político no planeta, portanto, eventualmente para a China, para a Rússia? Eu vou contar um pouco como os Estados Unidos chegam a ser grande potência. Os Estados Unidos tinham uma política isolacionista ditada por Monroe, doutrina Monroe. Só entra na Primeira Guerra Mundial em 1917, quando foi atacada pela Alemanha. Durante esse tempo todo estava a fazer o que? Estava a vender bens e armas à Europa para fazer guerra e destruir-se e ela construir-se. Na Segunda Guerra Mundial entra em 1944, quando é atacada pelo Japão. Durante esse período todo estava a fazer o que? Estava a fazer comércio, porque é isso que eles sabem fazer. Por isso que ele quer o comércio e que estavam a fazer comércio estavam a ficar ricos. Quando acaba a guerra, o Reino Unido não se tinha percebido, a França não se tinha percebido que já não eram mais impérios. Foi a Rússia, a URSS no caso, e os Estados Unidos que impuseram que deviam descolonizar. São eles que destruíram os impérios coloniais de onde os europeus tiravam recursos. Então é preciso perceber que o isolacionismo tem a sua parte negativa. Do ponto de vista de abordagem ética, moral, de que é preciso se relacionar com os outros, está correto, mas o isolacionismo não é mau para o desenvolvimento de um Estado. Aliás, os Estados Unidos é um exemplo com isolamento e com agressividade. Que Trump demonstra, essa é uma agressividade que já aparece em livros de geopolítica, por exemplo. Grandes autores falam de que a América tem que basear-se no comércio e na agressividade ofensiva para conseguir, nos espaços que é impedido, levar a força que precisa e nos espaços onde não é impedido, fazer o comércio como quer. Então, o comércio e a agressividade de Trump não é nada de novo na história americana. O que está a acontecer é que ele, desta vez, não percebeu que ele devia lidar com a mídia e a mídia vai fazer a cama dele. Esse é o meu ponto de vista. Se ele conseguir reconciliar-se com a mídia... Pois bem, Fernando Lima, em que medida que esta imprevisibilidade de Trump pode levantar preocupações, diga-se, globais? Bem, eu penso que as maiores preocupações eu continuo a pensar que vão ser na área comercial. Porque é verdade sim que as relações também se fazem por via bilateral. De qualquer forma, estabeleceu-se um paradigma internacional que tem a ver com as relações multifacetadas entre blocos, entre áreas geográficas, entre outro tipo de espaços, como é a SADC, como é a União Europeia. Claro que temos o Brexit, temos, por exemplo, amanhã a visita da senhora Theresa May aos Estados Unidos. Porquê? Porque exatamente a Grã-Bretanha está a sair da Europa e precisa de um aliado muito forte, como os Estados Unidos, para de algum modo cobrir a saída da Grã-Bretanha da Europa. De qualquer forma, a questão comercial ou a chamada guerra aos blocos económicos ou guerra aos blocos comerciais, isto vai provocar fissuras internamente nos Estados Unidos. Aliás, o Trump hoje vai para um retiro do Partido Republicano e não vai ser pacífico, porque esta agenda isolacionista e provocatória, em última análise, do Trump não é consensual dentro do Partido Republicano e, por outro lado, países como a China, que se beneficiaram muito do relacionamento com os Estados Unidos, também têm as suas armas e os seus trunfos a jogar num relacionamento comercial com os Estados Unidos. O Bloco Asiático tem também muitos trunfos importantes, a própria União Europeia, mas claro que a União Europeia e todos os outros blocos estão muito incomodados e muito preocupados com esta política anunciada e prometida de Donald Trump. Quero agradecer a sua presença aqui, Fernando Lima, portanto, para esta análise das implicações das decisões de Donald Trump, igualmente com a sua presença do professor Paulo Walsh. Nós vamos sair agora para um breve intervalo. Quero convidá-lo a acompanhar no próximo bloco
O Conselho Municipal da Beira acaba de ceder o computador que torna funcional o processo de carregamento de contentores de lixo. Uma notícia para acompanhar já a seguir. Até já. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações, mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém. Na função pública, a corrupção é que reina. Mas a minha questão agora é: estou nervado porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque o mesmo operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo da adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. O Parque da Gorongosa é uma das histórias de maior sucesso em termos de preservação e recuperação da vida selvagem em África. Como moçambicano e como líder de um banco moçambicano, tendo no nosso ADN também a preservação daquilo que é nosso, daquilo que são os nossos valores, achamos que é um orgulho enorme nós estarmos a apoiar o Parque da Gorongosa por todo este trabalho de recuperação que tem sido feito. Não só pelo trabalho que tem desenvolvido, mas também pelo apoio que tem dado às comunidades, pela educação, pela capacitação, pela proteção da saúde, mas acima de tudo também a nível de todo o trabalho de preservação da natureza e da vida selvagem. Para o Banco Único apoiar a equipa de combate à caça furtiva, os seus 130 homens e o trabalho diário, heroico que fazem todos os dias, é muito importante na preservação não só da vida selvagem, mas também da mensagem que passamos para novas gerações e para as comunidades. E que possam as novas gerações olhar para a vida selvagem de forma diferente e elas próprias possam proteger e usufruir da beleza que este parque tem. E isso muda tudo. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Teve-se mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Este é o Santuário Isedingu, localizado na cidade de Ise, na província de Mie. Este eminente e histórico santuário tem sido visitado por muitas pessoas ao longo dos séculos. Através de imagens aéreas, podem ser vistos 2 edifícios idênticos. O prédio da direita está sendo reconstruído de forma similar à da esquerda. Um dos objetivos é transmitir o tradicional método de construção do santuário às futuras gerações. A cada 20 anos,
o pavilhão do santuário é reconstruído e os conteúdos são transferidos ou recriados na nova estrutura. Esta prática é chamada Shikinen Sengu e é realizada desde 1.300 anos atrás. Este é o Sengukan. Este museu mostra a história de Shikinen Sengu. Os visitantes podem aprender sobre o santuário vendo peças que não são mostradas normalmente. O acervo inclui uma cópia do pavilhão em tamanho natural, assim como maquetes da estrutura. Ele diz: a construção do prédio é muito simples, mas também sofisticada e precisa. Contudo, a estrutura é construída com materiais não destinados a durar, inclusive o telhado e as colunas de apoio. Ou seja, ele é construído com a expectativa de que será reconstruído em 20 anos. Assim, as técnicas de construção serão, com certeza, passadas para a próxima geração. Como a estrutura é construída com a hipótese de que será refeita em 20 anos, a madeira não é pintada e é conservada no seu estado natural. Outra característica interessante da estrutura é a técnica de construção chamada kigumi, que não utiliza pregos. Ela tem sido utilizada na arquitetura japonesa desde tempos antigos. Neste método, são feitos cortes ou entalhes na madeira de modo que ela se encaixe perfeitamente com outras peças. Esta é a oficina do carpinteiro do santuário. Ainda nos dias de hoje, a tradicional técnica de construção kigumi continua sendo utilizada. Kigumi é uma técnica desenvolvida pelos antigos japoneses e transmitida aos tempos atuais que se adapta ao clima úmido do Japão. A umidade corrói os metais. Desta forma, pregos não são empregados para assegurar a integridade dos edifícios. O método de construção encaixando madeira com madeira foi criado levando em conta o clima do Japão. Shikinen Sengu, uma prática realizada a cada 20 anos na qual a sabedoria japonesa, que vem de mais de 1.300 anos atrás, continua viva e sendo transmitida às gerações futuras. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Retomamos já as notícias no Jornal da Noite.
O Conselho Municipal da Beira acaba de ceder o computador que torna funcional o processo de carregamento de contentores de lixo através do respectivo caminhão. O referido equipamento está avaliado em pouco mais de 400 mil meticais. A presença de Davis Simango em Climane serviu para se inteirar do processo de recolha de lixo na cidade. Na ocasião, Simango foi informado que o único caminhão porta-contentor que garante a recolha de resíduos sólidos, por sinal cedido pelo Conselho Municipal da Beira, encontra-se avariado desde o mês de dezembro. Davis Simango não fez mais nada senão solicitar mecânicos e eletricistas da cidade da Beira. Fomos solicitados ontem mesmo de emergência com o Sr. Excelência, o Sr. Presidente do Conselho Municipal da Beira, para dar mais uma mão sobre a avaria do caminhão que está cá por muito tempo já parado. E cá chegamos, constatamos, detectamos a avaria, começamos a trabalhar nele. Conseguimos resolver com a ajuda do computador que trouxemos. Substituímos e o caminhão está em altura para poder fazer o trabalho. O computador deste caminhão avariou em dezembro do ano passado devido à entrada de água da chuva no interior da cabine. A água molhou o computador, paralisando o trabalho de recolha de lixo. O sistema não está a funcionar? O que acontece? Cai sozinho? Cada vez sobe, fica presa, não desce. Ou quando desce, também não quer subir. É bom que fique preso na posição do coisa. Assim, por exemplo, tínhamos chantagem direito, dá para conseguir subir. Há quanto tempo que ele está assim? Já há um bom tempo, sim. Só depois de acontecer aquele problema aí do computador. Sim. Então tinha que arranjar maneira de fechar o vídeo. Sim. Espera-se que o Conselho Municipal ganhe uma nova dinâmica para recolher lixo ao nível desta urbe. Com imagens de Vasco de Paulo, Jorge Marcos, STV, a partir de Climane. O Presidente da República despediu-se hoje do Alto Comissário do Reino da Suazilândia, Christian Nkambule. Representou o seu país durante 2 anos e meio e espera que as relações entre os dois países se mantenham no ritmo satisfatório que marcou os anos passados. Na manhã desta quinta-feira, o Alto Comissário cessante do Reino da Suazilândia, Christian Nkambule, reuniu-se com o Presidente da República para se despedir. Nkambule agradeceu ao Presidente pelo período que representou a Suazilândia. First of all, I had to thank the President for the hospitality that I received whilst I was here in Mozambique, and we talked about a few things that touch upon both our countries as SADC and as AU. Those were the issues that we touched about development and the future meetings that we will have, especially the ministerial SADC meeting that will be hosted in Swaziland in March. Na ocasião, Nkambule garantiu que Moçambique e Suazilândia vão continuar a trabalhar para melhorar a atividade comercial entre os dois países. There is trade between the two countries, that is Swaziland and Mozambique, but what we are currently working on is improving on that trade because we want to do more trade with Mozambique. So it's a matter of improving it from the level it is at right now. Christian Nkambule. Pois bem, vamos avançar com mais notícias. Esta notícia vai conhecer, portanto, vai poder acompanhá-la na íntegra nos próximos serviços de notícias e pedimos desculpas pela interrupção abrupta da mesma. A polícia em Climane acaba de deter um jovem acusado de roubo de 2 motorizadas e assalto a uma mercearia. A polícia diz que o referido cidadão efetuava as suas incursões munido de uma arma de fogo do tipo pistola de brinquedo. Não só a maior visibilidade da violência doméstica, como as próprias mulheres começam a adquirir mais consciência dos seus direitos. Ao adquirir mais consciência dos seus direitos, começam a rejeitar, embora este processo seja muito lento, seja um processo de retrocesso também, pequenos avanços e por aí fora, começam a ter consciência que têm direito a não ser agredidas, a não ser humilhadas, etc, etc. E isto
E por outro lado tem-se feito muito pouco trabalho com os homens também, relativamente à construção das identidades. E isto leva à medida que as mulheres se reivindicam como sujeito de direitos, os homens ou os parceiros muitas vezes não aceitam esses direitos e exercem violência, pode ser uma violência extrema, não é? Como no caso da Josina Machel, não é? E outros casos que nós conhecemos. Portanto, porque é transversal, a violência doméstica é transversal às classes, não depende se tem dinheiro, depende se tem poder, mas não depende tanto se tem dinheiro ou se posso libertar-me desta violência e ir para a casa dos meus pais que têm posses, mas todo o ambiente à volta desencoraja a denúncia, não é? Por isso é que nós falamos entre o silêncio, não é, das vítimas que mantêm muitos anos caladas. Se calhar a violência doméstica agudiza-se em formas extremas, muito mais se calhar na cidade do que nas zonas rurais. Porventura, porque a obediência da mulher na sociedade rural é muito mais legitimada e naturalizada socialmente pela mulher, não é? Como ela se apropria dessa dominação, não é? Desculpa pela troca de pivôs. Esta peça alude para o fato da académica Conceição Osório afirmar que a violência doméstica tende a crescer e a ser mais violenta ainda nas cidades. E tal explica-se pelo fato de a mulher estar a ganhar poder para reivindicar seus direitos no seio do lar. Agora sim, vamos para um breve intervalo. Veja a seguir, Miguel Diogo já não quer ser presidente da Associação Provincial de Futebol de Cabo Delgado. Uma notícia para acompanhar imediatamente a seguir. Para já a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas no país. Vamos começar pela cidade de Maputo, que tem uma máxima prevista de 33 graus Celsius, uma mínima de 22 graus. Para Xai-Xai a previsão de 30 de máxima, mínima de 23. Inhambane com uma máxima de 32 graus Celsius previstos, uma mínima de 23 graus. Para a região centro, Beira com 33 graus Celsius de máxima, uma mínima de 25. 29 de máxima para Chimoio, 22 de mínima. Para Quilimano, uma máxima prevista de 30 graus Celsius, uma mínima de 25 graus. Para Tete, uma máxima de 35 graus Celsius, uma mínima de 23. Prevê-se para a cidade de Nampula uma máxima de 34 graus, uma mínima de 24. Para Pemba, 32 graus Celsius de máxima, 25 de mínima. 26 de máxima para Lixinga, 17 de mínima.